Fúria. Capítulo 27. Ninguém teve mais nada a dizer depois disso, nem mesmo Susan Brooks. Eu me sentia cansado. Não parecia haver muita coisa mais a dizer. A maioria dos garotos olhavam para fora neste momento, mas nada havia para ver que não houvesse estado ali uma hora antes. Na verdade, menos, porque todos os pedestres haviam sido enxotados para longe. Cheguei à conclusão de que a história de Sandra sobre sexo fora melhor do que a minha. No dela, houvera orgasmo. Ted Jones me fitava com a habitual intensidade ardente. Pensei, no entanto, que a repugnância fora inteiramente substituída pelo ódio, e isso era levemente agradável. Sandra Cross decolara para seu próprio mundo privado. Pat Fitzgerald, com todo cuidado, dobrava uma folha de papel para exercícios de matemática e transformava-a em um avião aerodinamicamente furado. De repente, Irma Bates disse em tom de desafio: "Vou ter que ir ao banheiro." Suspirei. O som pareceu muito com a maneira como me lembrava do suspiro de Dona Colette no Scuddit Point. "Vá então." Ela me olhou incrédula. Ted pestanejou. Don Lott soltou uma risadinha zombeteira. "Você daria um tiro em mim?" Fitei-a. "Você precisa ir à latrina ou não?" "Posso aguentar mais," respondeu ela, mal-humorada. Soprei o ar com força, como meu pai faz quando está pisado. "Bem, vá, ou deixe de se mexer em sua cadeira. Não precisamos de nenhuma poça de micho embaixo de sua carteira." Coque rompeu na risada ao ouvir isso. Sarah Pasterne deu a impressão de ter ficado chocada. Como se para fazer raiva, Irma levantou-se e dirigiu-se em passos fortes e vigorosos para a porta. Eu obtivera pelo menos um ponto. Ted olhava fixamente, e não mais para mim. Chegando à porta, ela parou indecisa, a mão na maçaneta. Parecia uma pessoa que acabara de levar um choque elétrico, enquanto ajustava a antena interna de TV, e estava em dúvida se devia ou não tentar novamente. "Você não vai atirar em mim." "Você vai ao banheiro ou não?" perguntei. Não tinha certeza se ia atirar nela. Perturbava-me. Ciúme? O fato de que a história de Sandra parecera produzir muito mais impacto do que a minha. De alguma maneira indefinida, eles ocupavam agora uma posição vantajosa. Ocorreu-me a sensação louca de que, em vez de mantê-los ali, eles é que me conservavam preso. Exceto no caso de Ted, claro. Todos nós estamos prendendo Ted. Talvez atirasse nela. Certamente, nada tinha a perder. Talvez até me ajudasse. Talvez pudesse me livrar da sensação insana de que acordara no meio de um novo sonho. Ela abriu a porta e saiu. Nem por um momento ergui a arma de cima do mata-borrão. A porta se fechou. Ouvimos os passos dela no corredor, não acelerando, não começando a correr. Todos ali observavam a porta como se alguma coisa inacreditável houvesse enfiado a cabeça pela fresta, piscando e em seguida se retirando. Quanto a mim, senti uma estranha sensação de alívio, uma sensação tão tênue que nunca poderia explicá-la. As passadas morreram à distância. Silêncio. Esperei que alguém mais pedisse para ir ao banheiro. Esperei para ver se Irma Bates sairia correndo feito uma louca pelas portas principais do prédio e entraria diretamente nas primeiras páginas de centenas de jornais. Isso não aconteceu. Pat Fitzgerald mexeu as asas do avião. Um som alto. "Jogue fora essa droga de coisa", disse irritado Billy Sawyer. "A gente não pode fazer um avião de papel com o papel da biblioteca."
Pat não fez movimento algum para jogar fora a droga da coisa. Billy não disse mais nada. Novas passadas vindo em nossa direção. Levantei a pistola e apontei-a para a porta. Ted sorria para mim, mas não acho que ele soubesse daquilo. Olhei para seu rosto, para os planos lisos, convencionalmente bonitões de seu rosto, para a testa, escondendo todas aquelas recordações de dias de verão em clubes de campo, danças, carros, os seios de Sandy, calma, ideias de correção e, de repente, tive a certeza de qual era a última ordem do dia. Talvez tivesse sido a única ordem do dia, o tempo todo. E mais importante ainda, eu sabia que seu olho era o olho de um falcão e que sua mão era uma pedra. Para todos os efeitos, ele poderia ter sido meu próprio pai, mas isso não importava. Ele e Ted eram deuses remotos, olímpicos. Meus braços, porém, estavam cansados demais de derrubar templos. Nunca fui talhado para Sansão. Os olhos dele eram muito claros e diretos, assustadoramente intencionais. Olhos de político. 5 minutos antes, o som da passada não teria sido ruim. Vocês me entenderam? 5 minutos antes, poderia tê-los recebido bem, depositado a arma em cima do mata-borrão e ido ao encontro deles, talvez com um medroso olhar para trás, para as pessoas que eu deixava ali. Mas naquele momento eram os próprios passos que me assustavam. Tive medo que Philbrick houvesse resolvido me pegar na palavra, que tivesse vindo fechar a linha principal e deixar inacabado o nosso negócio. Ted Jones sorriu com ar faminto. O resto de nós esperou, observando a porta. Os dedos de Pat haviam se imobilizado em cima do avião de papel. Dick Kenner estava de boca aberta e naquele momento, pela primeira vez, vi a semelhança familiar entre ele e seu irmão Flapper. Um caso de QI deficiente que se formara depois de 6 longos anos em Placerville. Neste momento, Flapper fazia estudos de pós-graduação na prisão estadual de Thomaston, realizando trabalho doutoral em manutenção de lavanderia e limpeza avançada de colheres. Uma sombra informe apareceu no vidro, de maneira que acontece quando a superfície é granulada e opaca. Ergui alta a pistola e me apontei. Pelo canto do olho, observei a classe, examinando a porta com fascinação total, de maneira que a gente assiste ao último rolo de filme de James Bond, quando a contagem corporal realmente sobe às alturas. Um som apertado, uma espécie de gemido, escapou-me da garganta. A porta se abriu e Irma Bates voltou. Fitou em volta, irritada, nada feliz por ver todo mundo olhando fixamente para ela. Georgiane começou a rir baixinho e disse: "Imagina só quem veio jantar." Ninguém riu com a piada. A piada acabou sendo só para George. Nós outros simplesmente continuamos a olhar para a Irma. "Por que é que estão olhando para mim?" perguntou ela zangada, ainda segurando a maçaneta. "A gente vai ao banheiro, será que vocês não sabem disso?" Fechou a porta e voltou ao seu lugar e sentou-se afetadamente. Era quase meio-dia. Capítulo 28. Frank Philbrick compareceu exatamente na hora. Um estalido e voltou ao alto-falante a bateria. Mas dessa vez não parecia soprar e bufar tanto. Talvez quisesse me aplacar, ou talvez houvesse pensado em meus conselhos sobre sua voz de orador e decidir aceitá-los. Estranhas coisas haviam acontecido, Deus sabia. "Decker, estou aqui mesmo." "Escute, aquele tiro perdido pela janela não foi intencional. Um dos policiais de Lewiston." "Não vamos nem nos incomodar com isso, Frank," respondi.
Você está me embaraçando e embaraçando essas pessoas aí, que viram o que aconteceu. Se tem absolutamente alguma integridade moral, e tenho certeza de que tem, você está provavelmente também causando embaraço a si mesmo. Pausa. Talvez ele estivesse se controlando. Ok, o que é que você quer? Nada demais. Todos vão sair daqui a 1h da tarde. Exatamente, consultei o relógio de parede. 57 minutos. De acordo com o relógio que temos aqui. Sem um arranhão, prometo. Por que não agora? Olhei para a turma. O ar parecia pesado e quase solene, como se houvesse redigido um contrato com o sangue de alguém. Respondi pausadamente. Temos um último negócio a terminar aqui. Temos que concluir nossa ereção. O que foi que você disse? Não interessa a você, mas todos nós sabemos o que é. Não havia ali um único par de olhos que mostrasse incerteza. Eles sabiam, certo? E isso era bom, porque economizaria tempo e trabalho. Eu me sentia muito cansado. Agora, ouça com atenção, Philbrick, de modo a não haver nenhum mal-entendido. Enquanto eu descrevo o último ato desta pequena comédia, dentro de 3 minutos, alguém vai baixar todas as cortinas aqui. Não vai mesmo, Decker? Ele parecia muito determinado. Deixei-o a escapar com um assovio pelos dentes. Que homem espantoso ele era. Não era de surpreender que botasse a perder todo aquele blá 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 sobre dirigirem com segurança. Quando é que você vai meter nessa sua cabeça que eu estou no comando da situação? Perguntei-lhe. Alguém vai baixar as cortinas, Philbrick, e não serei eu. De modo que se você atirar em alguém, pode pendurar seu distintivo no cu e dar um beijo de adeus nos dois. Nada. Quem cala consente. Continuei eu, tentando parecer alegre. Eu não me senti alegre. Também não vou poder ver o que vocês estão fazendo. Mas não se meta sabidinho. Se fizer isso, algumas das pessoas aqui vão ficar machucadas. Se ficar tranquilo até 1h da tarde, tudo acabará bem. E você será o grande e valente policial que todo mundo sabe que você é. Agora, o que é que me diz disso? Ele ficou calado durante muito tempo. O diabo me leve se você não parece louco, disse ele finalmente. O que é que me diz da minha proposta? Como é que eu sei que você não vai mudar de ideia, Decker? E se você quiser adiar para as 2h da tarde ou 3? O que é que você me diz de minha proposta? Repeti inexorável. Outra pausa. Tudo bem, mas se você machucar algum desses garotos, você toma meu cartão de menino bom caráter. Vá embora, Frank. Eu podia senti-lo querendo dizer alguma coisa quente, maravilhosa, espirituosa. Tal como foda-se, Decker, ou enfie sua proposta no cu, Decker. Mas ele não ousou. Afinal de contas, havia mocinhas ali. 1h, ele repetiu. O sistema de comunicação interna foi desligado. Um momento depois, ele começou a cruzar o gramado. Que fantasiazinhas nojentas de masturbação você imaginou agora, Charlie? Perguntou Ted, ainda sorrindo. Por que você simplesmente não esfria um pouco, Ted? Perguntou Herman Jackson em voz distante. Quem se oferece para abaixar as cortinas? Perguntei. Várias mãos se levantaram. Apontei para Melvin e disse, faça isso devagar. Provavelmente eles estão nervosos. Melvin baixou-as lentamente. Baixadas as cortinas de lona até o peitoril das janelas, a sala adquiriu uma esqualidez meio onírica.
Sombras baças reuniram-se em cantos como morcegos que não haviam conseguido o suficiente para comer. Não gostei daquilo. As sombras me fizeram sentir realmente muito nervoso. Apontei para Tênis Gannon, que se sentava na fila mais perto da porta. Podia fazer a gentileza de acender as luzes? Ela sorriu tímida, como uma debutante, e dirigiu-se aos interruptores. Um momento depois, tínhamos frias luzes fluorescentes, mas que não eram muito melhores do que as sombras. Senti desejo do sol e da vista do céu azul, mas fiquei calado. Não havia nada a dizer. Tânis voltou à cadeira e alisou com cuidado a saia atrás das coxas, enquanto se sentava. Para usar a apropriada frase de Ted, comecei. Só há uma última fantasia de masturbação de resto, antes que possamos nos concentrar no que interessa. Ou duas metades de um único todo, se querem pensar nisso dessa maneira. Refiro-me à história do Sr. Carlson, nosso falecido professor de Química e Física. A história que o bom e velho Tom Denver conseguiu que não fosse publicada nos jornais, mas que, como diz o ditado, continua em nosso coração. E como meu pai e eu tivemos uma ereção, depois que eu fui suspenso. Olhei para eles, sentindo ao mesmo tempo uma dor surda, horrível na base do crânio. Em algum ponto do caminho, a situação toda escapara de meu controle. Lembrei-me de Mickey Mouse como aprendiz de feiticeiro naquele velho desenho animado da Disney, Fantasia. Eu conseguira dar vida a todas as vassouras, mas agora, onde estava aquele bondoso mágico velho para dizer abracadabra ao contrário e fazê-las todas dormir novamente? Estúpido, estúpido. Imagens rodopiaram diante dos meus olhos, centenas delas, fragmentos de sonhos, fragmentos de realidade. Era impossível separar um dos outros. A loucura acontece quando a gente não consegue ver mais os pontos com que costuraram o mundo. Pensei que havia ainda uma possibilidade de que eu pudesse acordar em minha cama, seguro e ainda pelo menos meio racional, não tendo sido dado, ou pelo menos ainda não, o passo final e irrevogável, com todas as personagens daquele pesadelo particular recuando para suas cavernas subconscientes. Mas eu não estava apostando nisso. Os dedos morenos de Pat Fitzgerald trabalhavam em seu avião de papel, com os dedos tristes, em movimento da própria morte. Eu disse então. Capítulo 29. Não houve nenhuma razão para eu começar a levar aquela chave de grifo para a escola. Agora, mesmo depois de tudo aquilo, não consigo identificar a causa principal. O estômago me doía o tempo todo e eu vivia imaginando que pessoas queriam provocar brigas comigo, mesmo quando isso não acontecia. Tinha medo de desmaiar durante a aula de educação física e despertar vendo todo mundo num círculo em volta de mim, rindo e apontando, ou talvez batendo uma punheta coletiva. Não estava dormindo muito bem. Tiveram uns sonhos danados de estranhos. E isso me assustava, porque muitos deles eram eróticos, mas não do tipo que a gente espera acordar e encontrar o lençol molhado. Havia um em que eu atravessava um porão de um velho castelo que parecia alguma coisa saída de um filme da Universal Pictures. Havia ali um caixão de defunto com o tampo aberto, e quando olhei para dentro, vi meu pai com as mãos cruzadas no peito. Ele estava todo arrumado em um uniforme da marinha e tinha uma estaca enfiada na virilha. Abriu os olhos e sorriu para mim. Os dentes dele eram presas. Em outro, minha mãe me aplicava um clister e eu implorava a ela que se apressasse, porque Joe estava lá fora, esperando por mim. Apenas Joe estava ali, olhando por cima do ombro dela,
segurando-lhe os seios, enquanto ela manejava o pequeno bulbo de borracha vermelha que bombeava bolhas de sabão para dentro do meu cu. Houve outros com elencos de milhares de figurantes, mas não quero discuti-los. Encontrei a chave de grifo na garagem, numa velha caixa de ferramentas. Não era muito grande e havia um encaixe enferrujado numa das extremidades, mas era pesada na mão. Estávamos no inverno e eu costumava usar uma grossa e frouxa suéter para ir todos os dias à escola. Tenho uma tia que me manda 2 dessas suéteres todos os anos, no meu aniversário e no Natal. Ela mesma as tricoteia e as suéteres sempre descem abaixo de meus quadris. De modo que comecei a levar a chave de grifo no bolso traseiro da calça. Levava-a a toda parte. Se alguém notou, nunca disse nada. Durante algum tempo, a chave equilibrou as coisas, mas não por muito tempo. Fazia dias em que eu voltava para casa sentindo-me como uma corda de guitarra que fora afinada 5 oitavas acima de sua posição correta. Naqueles dias, eu dizia, oi mamãe, subia para meu quarto e ou chorava ou ria no travesseiro, até pensar que minhas tripas iam explodir. Isso me assustava. Quando faz coisas assim, a gente está pronto para o asilo de alienados. O dia em que quase matei o Sr. Carlson foi o dia 3 de março. Chovia e o resto da neve simplesmente escorria para longe em pequeninos e nojentos riachos. Acho que não tenho que contar o que aconteceu, porque a maioria de vocês esteve lá e viu tudo. Eu estava com a chave de grifo no bolso traseiro da calça. Carlson me chamou para resolver um problema no quadro negro, e eu sempre odiei isso. Eu sou péssima em química. Começava a suar toda vez em que tinha que ir àquele quadro negro. Era alguma coisa sobre peso, esforço em um plano inclinado. Não me lembro o que, mas errei tudo. Lembro-me de ter pensado que ele estava fazendo uma sacanagem comigo, botando-me ali na frente de todo mundo para resolver um problema de plano inclinado, que era na verdade um problema de física. Provavelmente o deixara ali desde a última aula. E começou a zombar de mim. Perguntou-me se eu me lembrava de quanto são 2 mais 2, se eu jamais ouvira falar em divisão simples, uma invenção maravilhosa, disse ele. Ha, 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 um verdadeiro Henry Youngman. Quando errei a solução pela 3ª vez, ele disse, bem, isso é simplesmente maravilhoso, Charlie, maravilhoso. Ele parecia falando igualzinho a Dick Cable, tanto na verdade que me virei rápido para olhar. Tanto que antes mesmo de pensar, desci a mão para o bolso traseiro da calça, onde estava escondido aquela chave de grifo. Meu estômago estava todo contraído e pensei que ia simplesmente me curvar e vomitar todo o lanche no chão. Cheguei ao bolso com a mão, puxei e a chave caiu, batendo no chão com um alto som metálico. O Sr. Carlson olhou para a ferramenta. Agora, exatamente o que é isso? Perguntou e fez menção de apanhar a chave. Não toque nela, gritei. Abaixei-me e peguei-a. Deixe-me ver isso, Charlie. E estendeu a mão para recebê-la. Eu me senti como se estivesse indo em 12 direções diferentes ao mesmo tempo. Parte de minha mente gritava comigo. Verdade, estava realmente gritando, como uma criança num quarto escuro cheio de monstros sorridentes e horríveis. Não faça isso, disse eu. Todo mundo ali me olhava fixamente. Você pode me entregar isso ou entregá-lo ao Sr. Denver, disse ele. Neste momento, uma coisa engraçada me aconteceu, exceto que, quando penso nela, não foi absolutamente engraçada. Deve haver uma linha em todos nós, muito clara, exatamente como a linha que divide o lado iluminado do lado escuro do planeta.
Acho que os astrônomos chamam isso de terminadouro, o que é uma palavra muito apropriada, porque num momento eu estava ficando louco e no outro estava tão frio como um pepino. Eu lhe dou, cara, disse eu, e segurei com força o cabo da chave. Onde é que vai querer pegá-la? Ele me fitou, os lábios contraídos. Com aqueles grossos óculos de aro de tartaruga que usava, ele parecia uma espécie de inseto. Uma espécie muito estúpida. O pensamento fez-me sorrir. Apertei com mais força a chave. Muito bem, Charlie, disse ele. Entregue-me essa coisa e depois vá para a diretoria. Eu subo depois da aula. Vá comer merda, respondi. E mandei a chave à frente em um movimento que partia de trás de minhas costas. A chave bateu na superfície de ardosa do quadro negro e pequenas lascas voaram. Notei pó de giz amarelo na extremidade da chave, mas ela não parecia afetada de outra maneira. O Sr. Carlson, por outro lado, encolheu-se todo, como se eu tivesse batido em sua mãe, e não naquela máquina de tortura chamada quadro negro. Aquilo, para mim, foi uma grande intromissão de caráter dele, podem crer, de modo que bati novamente no quadro negro, e novamente. Charlie! 1, 2, 3, o quadro negro é freguês. 1, 2, 3, o quadro negro é freguês. Cantei batendo em compasso no quadro negro. Cada vez que batia, o Sr. Carlson dava um salto. A cada vez que o Sr. Carlson saltava, eu me sentia um pouco melhor. Análise de ação transacional, gente. Moraram? O bombardeador louco, aquele pobre diabo de Waterbury, Connecticut, deve ter sido o americano mais bem ajustado do último quarto de século. Charlie, vou fazer com que você seja suspenso. Virei-me e comecei a bater no rebordo onde ficava o giz. Já havia feito um buraco enorme no próprio quadro negro. Isso não era difícil, logo que a gente descobrira o número dele. Esponjas e pedaços de giz caíram no chão, soprando poeira. Eu estava a ponto de compreender que a gente pode descobrir o número de qualquer um se tem na mão um porrete suficientemente comprido quando o Sr. Carlson me agarrou. Virei-me e atingi-o, apenas uma vez. Houve um bocado de sangue. Ele caiu no chão e seus óculos de aros de tartaruga patinaram uns 2 metros para longe. Acho que foi isso que quebrou o encantamento. A vista dos óculos deslizando pelo chão empoeirado de giz, deixando-lhe o rosto nu e sem defesa, parecendo o que devia parecer quando estava dormindo. Deixei a chave de grifo cair no chão e saí da sala sem olhar para trás. Subi para a sala da diretoria e disse o que havia feito. Jerry Kesselin veio me buscar em um carro da Rádio Patrulha e enviar o Sr. Carlson para o Central Maine General Hospital, onde uma chapa de raio-x mostrou que estava com uma fratura poliforme imediatamente acima do lobo frontal. Sei que extraíram do cérebro dele 4 lascas de ossos. Algumas dúzias mais e poderiam tê-las reunido com cola de aeromodelismo para que formassem a palavra babaca e lhe dado de presente de aniversário com os meus cumprimentos. Houve reuniões. Reuniões com meu pai, com o bom e velho Tom, com Don Grace e com todas as possíveis combinações e permutas com as citadas personagens. Eu mesmo tive reuniões com todo mundo, menos com o Sr. Fázio, o zelador. Através de tudo isso, meu pai manteve-se admiravelmente calmo, mas de vez em quando, durante essas reuniões civilizadas, ele virava para mim, um olho gelado, especulativo, de tal modo que eu sabia que, no fim, teríamos a nossa própria reunião privada. Ele poderia alegremente
ter me matado com as mãos nuas. Em uma época mais simples, quem sabe se não teria feito isso? Houve um pedido de desculpas muito comovente a um senhor calço, todo envolvido em ataduras, olho preto, e a uma esposa de olhos pétreos, deslocado. Eu não estava em mim mesmo, mais arrependido do que eu possa dizer. Mas não houve um pedido de desculpas algum por eu ter sido humilhado na aula de química, suando em frente ao quadro negro, todos aqueles números parecendo caracteres púnicos do século V. Nenhum pedido de desculpa de Dick Cable, ou de Dana Colette, ou de sua cordial amiga, coisa rangedora, que me disse através de lábios cerrados de volta para casa, saindo do hospital, que queria ter uma conversa comigo na garagem depois que eu trocasse de roupa. Pensei nisso enquanto tirava minha jaqueta esporte e melhor calça e vestia jeans e uma camisa de trabalho vermelha de cambraia. Pensei em não ir, em simplesmente tomar a direção da estrada. Pensei em ir e simplesmente aguentar as consequências. Mas alguma coisa em mim revoltava-se contra isso. Eu fora suspenso. Passara 5 horas em uma cela de detenção no Placerville Center, antes que meu pai e minha mãe histérica. Por que fez isso, Charlie? Por quê? Por quê? Pagassem o dinheiro da fiança. As acusações, em seguida a um acordo entre a escola, os policiais e o Sr. Calço, não a mulher dele, que estivera esperando que eu pagasse pelo menos 10 anos de prisão, foram retiradas mais tarde. Como quer que fosse, eu achava que meu pai e eu devíamos alguma coisa um ao outro, de modo que desci para a garagem. A garagem é um lugar bolorento, que fede a óleo, mas muito bem arrumado, com perfeição náutica. É o canto dele, e ele o mantém dessa maneira. Um lugar para tudo e tudo em seus lugares. É isso aí, marujo. O aparador de grama pendurado com o nariz para a parede. Tampas de jarros de pregos aparafusadas nas vigas, de maneira que pudessem ser desatarrachadas à altura do olho. As ferramentas de jardinagem e de conservação de cerca-viva pendentes de ganchos. Montes de velhas revistas bem arrumadas em pilhas e amarradas. A peru estacionada corretamente, com o radiador para a frente. Ele me esperava ali. Usava uma velha calça de saja caque e camisa de caça. Pela primeira vez, notei como ele estava começando a parecer velho. A barriga dele sempre fora lisa como uma porta, mas naquele momento começava a projetar-se um pouco. Cerveja demais no Guggens. Parecia haver mais veias em seu nariz, e estavam mais fundas as rugas em volta da boca e dos olhos. O que sua mãe está fazendo? Perguntou ele. Dormindo, respondi. Ela estivera dormindo um bocado com a ajuda de uma receita de Librium. O hálito dela se tornara azedo e seco com o medicamento. Cheirava a sonhos que haviam se tornado rançosos. Ótimo, disse ele, inclinando a cabeça. É assim que nós queremos as coisas, não? Começou a tirar o cinto. Vou arrancar seu couro, disse ele. Não, repliquei, não vai. Ele parou, o cinto fora pela metade dos passadores da calça. O quê? Se me bater com isso, vou tomá-lo de você, retruquei, a voz trêmula e irregular. Vou fazer isso pela vez em que me jogou no chão quando eu era pequeno e mentiu em seguida para a mamãe. Vou fazer isso por todas as vezes em que me esbofeteou por ter feito alguma coisa errada, sem me dar uma segunda oportunidade. Vou fazer isso por aquela caçada em que você disse que abriria o nariz dela se a flagrasse com outro homem. Ele ficara mortalmente pálido. Neste momento, era a voz dele que tremia.
Sua maravilha frouxa e covarde. Você pensa que pode botar a culpa disso em mim? Se quiser, diga isso àquele psiquiatra bicha, aquele do cachimbo. Não tente isso comigo. Você fede, respondi. Esculhambou seu casamento e esculhambou seu único filho. Venha e tente me bater, se acha que pode. Estou fora da escola. Sua mulher está se tornando uma viciada em tranquilizantes. Você nada mais é do que um alcoólatra. Eu chorava neste momento. Venha e tente, seu bosta. É melhor você parar com isso, Charlie, disse ele, antes que eu pare de querer simplesmente castigá-lo e comece a querer matá-lo. Pois tente, disse eu chorando ainda mais alto. Eu quero matar você há 13 anos. Odeio você, seu merda. E assim, ele veio para cima de mim como alguma coisa saída de um daqueles filmes de exploração de escravos. Uma ponta de seu cinto da marinha enrolado numa mão e a outra a da fivela pendurada. Lançou o cinto e me abaixei. Passou por cima do meu ombro e atingiu o capô de sua perua Country Squire, com um som metálico alto, arranhando a pintura. Ele tinha a língua entre os dentes e os olhos esbugalhados. A aparência era a mesma daquele dia em que eu quebrara as janelas de inverno. De repente perguntei-me se era assim que ele parecia quando fazia amor com minha mãe, ou o que passava por amor. Se era isso o que ela tinha que ver enquanto estava presa sob ele. O pensamento me imobilizou com tanto nojo ante a revelação revoltante que esqueci de me abaixar quando ele atacou novamente. A fivela desceu pelo meu rosto, penetrou na bochecha e abriu-a em um longo sulco. Sangrou a beça. A impressão que tive foi que aquele lado do rosto e o pescoço tinham sido banhados em água quente. Oh Deus, disse ele. Oh Deus, Charlie. O olho cheio de lágrimas fechou daquele lado, mas com o outro vi-o aproximando-se de mim. Dei um passo à frente para encontrá-lo. Peguei a ponta do cinto e puxei-o. Ele não estava esperando isso. Philo perdeu o equilíbrio e quando ele começou a correr um pouco para recuperá-lo, dei-lhe um calço e ele caiu pesadamente no chão de concreto manchado de óleo. Talvez ele tivesse esquecido que eu não tinha mais 4 anos de idade, ou 9, amedrontado numa tenda no mato, tendo que ir mijar lá fora enquanto ele enchia a cara com os amigos. Talvez ele tivesse esquecido, ou nunca tivesse sabido, que meninos crescem, lembrando-se de cada golpe ou palavra de desprezo, que cresce e querem comer vivo os pais. Um pequeno grunhido áspero escapou-lhe dos lábios quando ele bateu no concreto. Abriu as mãos para amortecer a queda. Eu tinha o cinto na mão. Dobrei-o e deixei-o cair com toda a força na grande bunda caque. O golpe produziu um som alto e provavelmente não doeu muito, mas ele gritou de surpresa. E eu sorri. Doeu o rosto ao sorrir. Ele havia realmente esculhambado minha bochecha. Ele se levantou cautelosamente. Charlie, solte isso, disse. Vamos ao médico mandar dar uns pontos aí. É melhor você prestar continência aos fuzileiros que encontrar por aí, se seu próprio filho pode derrubá-lo. Zombei. Essas palavras deixaram-no louco de raiva e ele mergulhou em minha direção. Atingi-lhe o rosto com o cinto. Ele levou as mãos ao rosto. Deixei cair o cinto e soquei-o no estômago com toda a força de que dispunha. O ar escapou assoviando dele e ele se dobrou em 2. O estômago dele era mole, mais mole mesmo do que parecera. De repente,
Não soube mais se devia sentir nojo ou pena. Ocorreu-me que o homem que eu queria realmente machucar estava em segurança, longe de meu alcance, atrás de um escudo de anos. Ele se espigou, parecendo pálido e doente. Vi uma marca vermelha na testa, no lugar onde eu pegara com o cinto. Muito bem, disse ele, e virou-se. Tirou da parede um ciscador de cabo grosso. Se é assim que você quer a coisa, é assim que eu quero, concordei. Dê mais um passo e decepo sua cabeça se puder. E assim ficamos os dois ali, tentando descobrir se falávamos a sério. Em seguida, ele recolocou o ciscador na parede e eu fiz o mesmo com a machadinha. Não houve nenhum amor nisso, nenhum amor na maneira como nos entreolhamos. Ele não disse: se você houvesse tido a coragem de fazer isso há 5 anos, nada disso teria acontecido, filho. Vamos, vou levá-lo ao Guggen's e lhe pago uma cerveja na sala dos fundos. E eu não disse que estava arrependido. Aquilo aconteceu porque eu cresci o bastante, só isso. Nada disso mudava nada. Neste momento, eu desejaria que fosse ele quem matei, se tivesse que matar alguém. Esta coisa no chão entre meus pés é um caso clássico de agressão mal dirigida. Vamos, disse ele, vamos mandar dar uns pontos nesse corte. Eu mesmo posso guiar. Estendi a mão para o lado e peguei uma machadinha na parede, que mantive na mão com o gume para cima. Eu guio para você. E guiou. Fomos à sala de emergência em Brunswick e o médico deu 6 pontos no meu rosto. Disse a ele que havia tropeçado em um pedaço de madeira para a fornalha que estava na garagem e cortara o rosto em uma tela de lareira que meu pai estava pintando. Contamos à mamãe a mesma coisa. E isso foi o fim da história. Nunca mais discutimos. Ele nunca mais tentou me dizer o que fazer. Morávamos na mesma casa, mas andávamos em círculos, um em volta do outro, como um par de velhos gatos. Se posso dar um palpite, eu diria que ele vai passar muito bem sem mim, como diz aquela canção. Na segunda semana de abril, mandaram-me de volta à escola, com o aviso de que meu caso continuava em estudo e que eu teria que conversar todos os dias com o Sr. Grace. Comportaram-se como se estivessem me fazendo um favor. Que favor? Era como se eu estivesse sendo jogado de volta no gabinete do Dr. Caligari. Não demorou muito dessa vez para a situação ficar ruim. Era a maneira como as pessoas olhavam para mim nos corredores. A maneira como eu sabia que estavam discutindo meu caso na sala dos professores. A maneira como ninguém nem mesmo queria conversar comigo, com exceção de Joey. E eu não me mostrava muito cooperativo com Grace. Sim, gente, as coisas pioraram rápido, realmente, muito rápido, e foram de mal a pior. Mas eu sempre fui muito rápido no entendimento e não esqueço muitas lições que aprendi bem. E certamente aprendi a lição de que podemos descobrir o número de qualquer pessoa, desde que usemos um porrete suficientemente grosso. Meu pai pegou aquele ciscador, aparentemente pensando em trepanar meu crânio, mas quando peguei a machadinha, ele devolveu-o à parede. Nunca mais vi aquela chave de grifo, mas que diabo! Não precisava mais dela, porque aquele porrete não era suficientemente grosso. Há uns 10 anos, eu sabia da existência daquela pistola na escrivaninha de meu pai. Perto do fim de abril, comecei a levá-la para a escola.